a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 29 até o 33. E destacamos o versículo 32, que diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. O tema de hoje é: como é bom confiar no Deus vivo. Algo interessante de nós conversarmos na questão histórica, a história das religiões, nós podemos identificar a maior parte, quase que 100% das religiões, que elas surgiram a partir de um ponto na história para frente. Elas têm uma data de nascimento. Sim, a maior parte das religiões tem uma data de nascimento. Não vamos aqui agora nominar as datas de nascimento, mas nós podemos pesquisar essa quantia de religiões que tem no mundo, especialmente religiões que não aceitam Jesus Cristo como Salvador. Elas têm um começo. A grande pergunta é essa: mas como era antes do nascimento dessa religião? Então, por que teve que nascer naquele dia, naquela data, aquela religião? E por que então ela está certa? Ela nasceu num período da história, mas e antes dela? Não existia também uma outra religião? Essas perguntas são importantes de se fazer. Ao invés de ficar discutindo sobre coisas que afirmam, heresias que são colocadas diante das pessoas, vamos discutir sempre quando surgiu. Assim também nas religiões cristãs. Existe uma enormidade de religiões cristãs. E dentre essas religiões cristãs, também existem muitas datas de nascimento. Isso é importante de se dizer. Algumas práticas religiosas têm data de nascimento. Mas e a religião de Jesus Cristo? A Igreja de Jesus Cristo? Ela tem uma data de nascimento? Aí começa um problema para nós, por causa que nós não podemos dizer que ela nasceu com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele não trouxe uma igreja para o povo. Por quê? Porque é a mesma igreja que tinha no Antigo Testamento. A única diferença é que agora as coisas são diferentes. Por exemplo, citamos algumas coisas. As leis que Deus tinha dado ao povo de Israel, essas caíram diante da igreja. Elas não existem mais, a não ser os 10 mandamentos. Todas as outras leis que eram do povo, dos sacerdotes, leis morais e religiosas e civis, essas leis não administram a igreja. Mas aí a igreja continua com os 10 mandamentos e Jesus Cristo, ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, ele inaugura de forma definitiva o Evangelho. Aquele Evangelho que veio vindo lá de trás, onde sempre se anunciava: arrependei-vos dos vossos pecados, confessai os vossos pecados ao Senhor, façam algum sacrifício de animais para o perdão. E o povo fazia, era perdoado. Quando veio Cristo, ele assumiu nele o perdão dos pecados para toda a humanidade. Então a igreja, ela não é lá em Jesus Cristo que ela começa. Ela vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Quando Deus criou Adão e Eva, esses eram os primeiros membros da igreja cristã, da igreja de Deus.
É ali que nasce a igreja, num sentido de estar aqui na terra. Mas Deus já tinha planejado antes da criação do mundo as coisas da igreja aqui na terra. Então a igreja, ela é composta de pessoas que estão vivas, pessoas que já morreram e pessoas que ainda vão nascer. Isso nós confessamos e é assim que precisa ser. Então nós não vamos achar durante a história do mundo uma data de nascimento para a igreja. Quando Deus cria Adão e Eva, ele automaticamente cria filhos para si. E estes são a igreja, os filhos de Deus. E Jesus está discutindo esse assunto, por causa de uma afirmação que alguém fez de que Deus, ele, quem sabe, não estaria vivo, que Deus não estaria aí perpetuando pela história um Deus eterno, e que as pessoas que morrem, acabou tudo, não tem mais nada. E aí então Jesus responde esta frase, olha, Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas por que ele cita Abraão, Isaque e Jacó? Porque Abraão, Isaque e Jacó foram escolhidos por Deus. Eram filhos de Deus e todo mundo reconhecia isso. Só que Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos. Então, dava para dizer que Deus é Deus de mortos? E Jesus fala, não, vocês não entendem algo que estou tentando explicar, que os mortos vão ressuscitar, porque a vida não morre. O que morre é o corpo, a vida é para sempre, ela é eterna. Então, Abraão, Isaque e Jacó estão com Deus, estão vivos. E nós também podemos morrer e vamos um dia ressuscitar. Então nós não precisamos ficar em dúvidas a respeito da eternidade de Deus e também a respeito da mortandade das pessoas. Como disse já no Antigo Testamento, o salário do pecado é a morte. É repetido isso no Novo Testamento e é um fato. Nós todos vamos morrer. Mas não vamos ficar lá nos túmulos. Nós vamos ressuscitar, como Cristo já ressuscitou. Podemos acreditar no Deus vivo, no Deus que tem filhos vivos. A igreja é uma igreja viva. Deus é um Deus vivo. Tudo é vivo diante de Deus. Não existe a mortandade eterna na igreja, nos filhos de Deus. Somente a vida e a vida eterna com o Senhor. Por isso, podemos acreditar que Deus é um Deus vivo, e Deus vivo que tem filhos vivos. E nós também, mesmo morrendo um dia, nós vamos ressuscitar. E isso Jesus Cristo vai fazer. Esta vai ser a última façanha de Cristo, um grande milagre. Ele vindo dos céus, ressuscitando todos os mortos, e assim nós partiremos para juntos do Senhor. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos para nós ficarmos firmes nesta fé em Ti até o último suspiro. Em nome de Jesus. Amém.